Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu estou de máscara devido à Covid-19. Eu vou higienizar as minhas mãos para a gente começar a conversar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a professora Joelma Castilho, professora de Geografia. E a aula de hoje é sobre os impactos das queimadas sobre os domínios morfoclimáticos. Bom, certamente você já tem ouvido falar nas mídias nos últimos tempos a questão da queimada, que infelizmente está muito evidente. Por que a gente está falando da queimada e da questão do domínio morfoclimático? Porque para a geografia, o domínio morfoclimático é extremamente importante, é um conceito, né, que a gente vai aprender agora e vai verificar que ele está relacionado diretamente com o impacto que as queimadas causam em todo o domínio. Eu trouxe para vocês aqui o conceito de domínio morfoclimático e fitogeográfico. Os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação, que se interrelacionam e interagem formando uma unidade paisagística. Ou seja, o domínio morfoclimático ele é diferente do bioma. O bioma ele considera apenas os fatores biológicos. No domínio morfoclimático, a gente considera o solo, a hidrografia, relevo, clima e como isso interrelaciona. Então, por isso que nesse trabalho de hoje, nessa aula de hoje, a gente vai tratar de domínio morfoclimático. O domínio morfoclimático foi descrito pelo Aziz Absaber, um geógrafo e geólogo, inclusive aqui da nossa região. Ele viajou o Brasil e descreveu os domínios morfoclimáticos. Aqui eu trouxe para vocês um mapa que mostra todos os domínios morfoclimáticos descritos por Aziz. Percebam aqui no mapa a faixa amarela, ela descreve o que Aziz chamou de faixa de transição. As faixas de transição seriam quando você encontra características de dois domínios, tá? Então, por isso ele definiu como faixa de transição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns domínios. Eu tenho o domínio equatorial amazônico, que você pode observar no mapa aqui, ó, na região norte, tá? Formada por sua maior parte de terras baixas, predomina lá o clima e a floresta equatorial, e eu trouxe aqui uma imagem para vocês perceberem como seriam esse domínio. O outro domínio seria o domínio dos cerrados, tá? O domínio do cerrado está aqui, ó, na porção central do território brasileiro, há um predomínio de chapadões, a vegetação predominante é o cerrado. Percebam que as vegetações desse domínio dos cerrados, elas são mais espaçadas, os troncos das árvores são tortos, essa é uma característica desse domínio. Domínio de mares e morros, quando você observa a imagem, você já pode perceber que ela tem a característica de mar, né? Então, por isso ela leva esse nome, inclusive. Ela situa-se toda na faixa costeira brasileira e predomina o relevo de mares de morros e os chapadões florestados. Também quase extinto, né? Pertencente à Mata Atlântica aí. Outro domínio localiza-se aqui no Nordeste brasileiro. Tá? É o domínio das caatingas, conhecido pelas secas e por depressões interplanáuticas, semiáridas. Perceba na imagem que é uma característica seca, né? Uma vegetação mais seca. E o domínio das araucárias, que é no sul do país, pode observar aqui no mapa, que é um predomínio de formação de araucárias, que, como vocês podem ver, que são, na verdade, os pinheiros aqui, ó, que está nessa imagem. O domínio das pradarias, que estão lá, é conhecido como domínio das coxilhas, situa-se lá no extremo sul do Rio Grande do Sul e tem a predominância da formação de pampas e pradarias. Também tem uma imagem aqui. No Brasil, pessoal, os domínios morfoclimáticos passam por grandes problemas ambientais. Né, o avanço dos projetos agropecuários, então a gente tem, né, esse avanço da agricultura, da pecuária. A gente tem grandes projetos da mineração que causam grandes impactos, né, no solo, aí, prejudicando o nosso domínio morfoclimático. A questão dos garimpos, das hidrelétricas, que também afetam o domínio morfoclimático. Mas você sabe a diferença de queimada e incêndio? Existe uma diferença, pessoal. A queimada ela é uma técnica agrícola usada para limpeza de terrenos. É uma técnica usada muito antiga, né, onde as pessoas queimavam, né, os terrenos para poder fazer a limpeza. Então, ela tem diferença do incêndio. Por quê? Quando eu estou falando de incêndio, eu estou falando de um fogo que ele
está constante. Então é algo que você não consegue controlar, é um fogo controlado, que normalmente se inicia por conta de uma queimada. E qual que é o precedente da queimada? O precedente da queimada é o aceiro, que seria o quê? A retirada de parte da vegetação, né, formando o espaço que é delimitado, onde eles gostariam de fazer a retirada da vegetação e até a fogo. Percebam que o que acontece com relação às queimadas? Esse tipo de técnica de aceiro, esse precedente da queimada, muitas vezes ele é ineficaz. Acaba que o fogo se espalha e a gente tem um incêndio florestal. Tipos de queimadas. Nós temos a coivara, que é a técnica mais antiga, que é de atear fogo no terreno, né? Então, os próprios agricultores, eles colocam fogo nesse terreno para poder fazer a limpeza, tanto para a agricultura ou quanto para a pecuária. Nós temos o desmatamento, também essa técnica é usada, coloca-se fogo para tirar essa vegetação menor e aí sim fazer o desmatamento da vegetação maior, né, das árvores mais raras, para poder utilizar na extração de madeiras. E o incêndio florestal, que é essa queimada descontrolada, onde, né, a pessoa que coloca fogo ela não tem o controle, e isso acaba se espalhando e a gente tem aí um prejuízo muito grande em todos os domínios morfoclimáticos. E quais são as principais causas hoje da queimada? Nós temos a expansão agrícola, o uso de fogo para a limpeza do terreno, e isso a gente percebe não só em áreas rurais, mas nas áreas urbanas. Muitas pessoas hoje nas áreas urbanas têm seus terrenos, colocam fogo para fazer a limpeza. Nós temos também o analfabetismo ambiental, a falta de consciência ecológica, né, de que essa queimada prejudica também o solo. Existe uma falsa ideia de que colocando fogo, essa queimada, essa fuligem do fogo vai trazer benefício para o solo. Quando ela acontece de maneira poucas vezes, pode até trazer um benefício, mas do jeito que os agricultores, né, a pecuária, ela vem usando da queimada, não traz benefício algum ao solo. A falta de fiscalização e punição, então hoje a gente tem um problema de fiscalização, é difícil controlar, né, e pegar as pessoas que estão produzindo esse fogo, colocando queimada, então tem essa dificuldade de falta de fiscalização e punição para que esses, né, fazendeiros, latifundiários, eles sejam punidos em relação à sua atitude. E toda ação tem uma reação, então nós temos as consequências da queimada. Quais seriam elas? A fauna e a flora, elas são afetadas, né, de alguma forma. A circulação das águas subterrâneas e superficiais. As condições de temperatura e umidade são afetadas, né, quando eu tenho um domínio afetado ali. A liberação de vapor e água na atmosfera também é afetado. Então, de uma maneira geral, pessoal, quando eu tenho uma queimada, eu tenho um comprometimento, né? A queimada, ela afeta todo o domínio morfoclimático e não apenas um bioma. E aí eu posso continuar desencadeando os problemas, né, as consequências da queimada, falando da erosão do solo, né, dos problemas respiratórios, da poluição, né, na atmosfera, do aquecimento global, né, dos problemas que esse solo, né, pobre vai ter para a agricultura. Então, além de consequências, né, no geral, no bioma físico, nós temos consequências que vão afetando o nosso comportamento, a nossa vida diária. Nós temos aqui o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é responsável pelo monitoramento das queimadas no Brasil hoje. Eu trouxe para vocês aqui um gráfico que ilustra alguns estados brasileiros que estão sofrendo com as queimadas hoje. O estado hoje que está mais sofrendo com a queimada é o estado do Mato Grosso. E no Mato Grosso, pessoal, nós temos 3 biomas: o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. E ali nós temos um estado que está com os 3 biomas afetados. Percebam que 32%, né, da vegetação ali desse estado está comprometida. E como que a gente pode pensar em diminuir as queimadas aqui no Brasil, por exemplo? Pensar no processo de redução das queimadas como técnica agrícola, né? A agricultura, tanto a agricultura quanto a pecuária, repensar a maneira, né, de limpar o terreno para fazer o plantio e para fazer o pastoreamento dos animais.
O desenvolvimento tecnológico, a utilização de máquinas para fazer o trabalho de retirada da vegetação ao invés de usar a queimada. E o desenvolvimento de práticas sustentáveis, e aí a gente volta naquela questão da educação ambiental, que é algo importante, precisa ser repensado. E aí eu deixo aqui para vocês uma reflexão. O desmatamento, a ganância de alguns e o prejuízo de muitos. E aí, pessoal, essa ganância, né, causada por muitos empresários, muitos latifundiários, causam danos irreversíveis para todo um domínio morfoclimático, como a gente viu na aula de hoje. Eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Até a próxima aula. Tenham todos bons estudos. Até lá!